Nós estamos caminhando para o céu, amém? Estamos caminhando em boa companhia. Olha para o teu lado, olha quem está te acompanhando para o céu. Estamos caminhando para o céu em boa companhia. Irmãos, por isso que a igreja é alegre. Nós vivemos com a marca, o fruto do Espírito. A segunda característica é a alegria. Sabe por quê? A alegria do Senhor nos fortalece, porque nós estamos indo para o céu. Estamos a caminho do céu, já estamos no voo. E estamos indo em boa companhia. Se Jesus voltasse hoje, quem ia ficar feliz? Você ia ficar feliz? Então podia ficar, eu ia subir feliz, você ia ficar aí feliz, que Deus te abençoe. Quanta gente quer ficar, hein? Puxa vida, sempre cai nessa. E quem ia subir feliz, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, nesses dias, eu tive o privilégio de participar do Congresso dos Jovens, na sexta, no sábado, hoje de manhã, e está encerrando hoje à noite. E o tema pensado nesse final de semana foi a oração de Davi, ou melhor, parte do cântico de Davi. Davi, no meio de uma porção de problemas, a vida dele em risco, ele num sufoco terrível, ele não deixou que as dificuldades roubassem dele o objetivo principal da vida dele. E ele fala: para o problema Deus resolve. Ele é a fortaleza, ele é a força, ele é a luz, a salvação e a fortaleza da minha vida. Está tudo certo, mas o foco da minha vida é outro. E uma coisa peço ao Senhor, é o tema, uma coisa eu peço. Eu não estou pedindo para Deus resolver meus problemas, não, isso aí Deus vai resolver mesmo. Ele está presente, Ele está cuidando de mim. Ele é um pai que cuida dos seus filhos, Ele está cuidando de mim, Ele vai resolver. Está com problema? Parabéns, você está vivo. Vivo tem problema. Problemas acontecem com vivo. E se você está sem problema, não se preocupe, você vai ficar com problema. A vida é promessa de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele prometeu: você vai ter dificuldade, crise, você vai passar por lutas e vai crescer com elas. O próprio Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Hebreus 5,8 diz assim: e mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através daquilo que sofreu. Epa, Jesus aprendeu através do sofrimento, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação a todos quantos lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ou seja, se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? E se o sofrimento vier, eu vou falar: amém, Senhor. O Senhor quer que eu sofra para o Senhor? Sofro, está valendo. Quer que eu morra para o Senhor? Senhor, pensa bem, eu estou dando fruto. Tem gente que está sem dar fruto nenhum, leva ele, Senhor. Não posso falar isso não. O Senhor quer que eu morra para o Senhor? Morro para o Senhor. É propósito teu? Tudo tem propósito, amém. Mas o sofrimento faz parte da vida, e às vezes o sofrimento sequestra o nosso coração. Por vezes somos sequestrados pelo sofrimento, pela dor, pela crise, pela luta, e a gente não consegue enxergar outra coisa senão o desejo de sair daquele problema. Deus vai dar a solução para o teu problema, mas o foco do Davi era outro. E ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor, que resolva, não, que guarde minha vida, não. O que eu peço ao Senhor? E não só peço, mas buscarei. O que ele fala? O que ele pede para o Senhor? E o que ele busca? O texto foi falado 3 dias já, meu irmão. Você tem que saber esse texto em nome de Jesus. E o que ele fala que ele vai buscar? Que eu possa. O meu desejo maior é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Fala: uma coisa eu peço, eu vou buscar isso, é morar na casa do Senhor todos os dias. E vimos de manhã que a casa do Senhor não é mais o prédio, a casa do Senhor hoje é você. Então eu desejo que a presença do Senhor seja desfrutada e manifesta na minha vida todo dia. Viver essa coisa, esse relacionamento maravilhoso de adoração com Deus, todos os dias da minha vida. Eu peço isso para o Senhor. Eu quero essa comunhão com Ele, eu vou buscar isso. E essa comunhão vai levar à adoração. Eu vou contemplar a sua bondade, a sua beleza. Eu vou adorar. Eu não vou para buscar coisas, para pedir coisas. Eu vou para oferecer a minha adoração. Esse relacionamento vai ser fantástico. E ele termina dizendo: e meditar no seu santo templo. Quando a gente está falando de meditação, a gente está falando da palavra. E Davi
está falando para a gente: eu estou pedindo uma coisa, não é que resolva o meu problema. O que eu estou pedindo para o Senhor é que eu possa desfrutar dessa comunhão com Ele, que eu possa desfrutar dessa comunhão que gere um relacionamento. Adoração é relacionamento, e eu vou me dedicar, eu vou desfrutar dessa meditação. A palavra meditar, entre outros significados, é ruminar. É você jogar para dentro e ficar ruminando aquele conhecimento e deixando que Deus ilumine a tua mente. A revelação já está completa. A revelação é a palavra, está completa. Deus já se revelou. Mas a iluminação é quando essa revelação ganha forma para você. Irmãos, é fantástico isso. Quando uma palavra ganha vida. O próprio tema, o pastor Júnior falou para a gente que foi uma iluminação. Ele estava lendo e aquele texto ganhou vida. E ele falou: é isso, Senhor, é isso que eu quero que os jovens vivam. E é assim que funciona mesmo. Deus vai dar sempre a visão para Moisés, e Moisés comunica a visão para o povo. O Moisés dessa igreja é o Moisés Paulo. Moisés Paulo tem a visão, e qualquer outra visão tem que completar a visão que Deus deu para o Moisés Paulo. E a visão para o ministério jovem é dada para o Moisés Júnior. O Moisés Júnior vai ter uma visão que vai completar a visão do Moisés Paulo, porque visão, mas visão é divisão, então é uma visão só, uma coisa completando a outra. Ilumina, e meditar é isso, é você ir mastigando a palavra, e você vai olhando, e você vai repensando, e você vai ruminando, e Deus ilumina o sentido, e a palavra ganha vida na sua vida, e transforma. E ele fala: eu meditarei. Entender a aplicação particular dessa palavra, como essa palavra se aplica na minha vida, é isso que eu quero. Eu vou buscar, Senhor, a tua presença. O versículo 8 fala: quando nós ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos, nós devemos pensar primeiro na aplicação desse ensinamento na nossa vida. Nós precisamos experimentar isso para depois compartilhar. Davi está falando: eu quero experimentar essa palavra. Ele sabia que o que veio antes dele, o Saul, perdeu o reino justamente por não obedecer a palavra. Os irmãos conhecem a história. O Senhor deu uma ordem, ele não obedeceu. Espera Samuel chegar, depois tu vai para a guerra, ele vai oferecer sacrifício. Samuel falou: em uma semana eu vou aí. No 7º dia, Samuel não chegou, ele estava desesperado, o povo estava debandando. O que ele fez? Ele falou: Samuel ungido, eu sou ungido também. Unção por unção, eu também tenho unção de Deus. E ele ofereceu o sacrifício que ele não podia fazer. Samuel chegou, ele estava oferecendo. Samuel falou: que é isso? Você está maluco? Você tem unção para ser rei, para comandar o exército na guerra. E isso não é a tua função. Você tinha que obedecer. Obedecer é melhor para Deus do que qualquer coisa. E ele desobedeceu. Mais para frente Deus deu outra ordem: vai lá, luta contra os amalequitas. E Deus deu uma ordem completa. Quando ele volta da guerra, Deus fala para Samuel: olha, Saul não consegue obedecer não, eu desisti dele, parei com Saul, eu não quero mais ele como rei. Samuel ficou triste, orou a noite toda. Deus falou: até quando você vai ficar orando para mim, orando por Saul, se eu já rejeitei como rei? Para de orar, não quero mais Saul, eu já me provi de um homem segundo o meu coração, eu já achei outro que sabe obedecer. Irmãos, obedecer a palavra de Deus é sério. Dar atenção para a palavra é sério, porque pode mudar toda a história da nossa vida. E o que Deus tem para nós, tem por causa dessa palavra. Davi se mostrou ciente do risco de perder tudo, se ele se desviasse dessa comunhão com Deus. Ele fala no versículo 9: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira teu servo, tu és meu auxílio. Não me recuse, não me desampare, ó Deus da minha salvação. Davi entendeu que era mais confiável estar na presença de Deus, que ele precisava de Deus. Ele não esqueceu da importância da própria fidelidade dele para continuar debaixo da proteção. Toda comunhão, relacionamento, adoração só são verdadeiros na proporção em que a palavra de Deus é verdadeira na nossa vida. É uma experiência de fidelidade na palavra, não é só de sensação, de sentimento. A Bíblia trata de verdades, e o quanto a gente está disposto a abraçar as verdades que Deus nos expõe. Isso é sério. Davi fala: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a comunhão com Ele, eu vou buscar relacionamento, eu vou adorar o Senhor, mas eu sei que não tem
vida com Deus sem palavra de Deus. Ele revela a vontade dele, ele revela tudo o que eu preciso saber, e eu preciso ser fiel a essa palavra. E aí, a gente vai ver uma aplicação na Bíblia, como a gente tem feito nesses dias. Falamos no primeiro dia sobre a decisão, eu decido uma coisa, eu vou pedir. No outro dia a gente falou sobre a atitude, eu buscarei e eu buscarei comunhão. Hoje de manhã a gente viu, eu buscarei relacionamento e adoração. Hoje tem pão, você tem que ser o forno aceso. E agora à noite a gente vai ver, eu buscarei a transformação através da palavra. Vamos abrir nossa Bíblia, quem tiver Bíblia, feita essa introdução. Lá no Novo Testamento, na mulher samaritana. Quem tiver no Data Show, eu vou usar alguns versículos que eu não vou dizer onde está. Você vai procurar na internet, no Google, vai ver onde está o versículo, vai botar para o pessoal ver em 6 segundos. Minha filha faz isso lá na igreja, e eu uso cerca de 30 versículos por mensagem. E você consegue, se uma menina consegue, eu não sei onde você está, mas você consegue, amém? Eu vou jogar versículo, e você vai descobrir onde ele está, vai procurar no Google, vai achar a referência, vai achar na Bíblia, vai botar aí para o pessoal ver, e isso tem que ser mais ou menos em 6 segundos, que é o que a minha filha faz lá, e ela faz. Então, se ela consegue, você de Aracaju. O pessoal de Aracaju é mais inteligente do que o pessoal do Rio, por isso que mora em Aracaju. A gente que é menos inteligente mora no Rio, no meio daquela bagunça lá. Então, vamos lá. Jesus, a Bíblia diz que perto do meio-dia, Jesus aproximou-se do poço de Jacó e sentou-se perto do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, porque ele tinha fome. Esse texto é engraçado, né? Quando o caminho se cansou, Jesus é o caminho, ele estava cansado. Quando a água teve sede, Jesus é a água da vida, estava com sede. Quando o pão teve fome, Jesus era o pão da vida, estava com fome. Ali o caminho se cansou, a água teve sede, o pão teve fome. Então Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó, e uma mulher veio tirar água. E Jesus disse à mulher: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Em outras palavras, tem vergonha na cara? Não, ela era meio favelada, essa mulher. E Jesus fala: mulher, se tu soubesse quem fala contigo e quem é que te pede de beber, tu me pediria, e eu te daria uma água que nunca mais te daria sede. Ela falou: o poço é fundo, tu não tem nem com que tirar água, como é que você vai tirar água desse poço? Jesus disse para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jorrará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Aí a mulher falou: então me dá dessa água. E Jesus disse: ok, vai chamar o teu marido. Ela falou: tem marido não. Jesus falou: muito bem, disseste que não tem marido, porque você já foi casada 5 vezes, e o homem que você mora agora não é teu marido. Pegou na mulher na curva. Veja que tu és profeta. Eu estou vendo que tu é profeta, então segura aí. Aonde que se deve adorar? Aqui, lá em Jerusalém, onde os judeus dizem que deve adorar, no templo, ou aqui no Monte Gerizim, onde adorava antigamente? Fala, profeta. Deus falou: nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Que coisa fantástica. Ela falou: quando o Messias vier, ele vai resolver esse problema para a gente, ele vai nos ensinar todas as coisas, e vai tirar todas as dúvidas. E ele falou: eu sou o Messias, eu que falo contigo. E a mulher, largando o seu cântaro junto à fonte, saiu correndo para a cidade e falou: olha, eu encontrei um homem que falou tudo a minha vida, e ele é o Messias. Nisso, que Jesus estava conversando com ela, os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher, mas não falaram nada, porque ele está conversando com a mulher, ainda mais samaritana. E a mulher saiu correndo igual uma louca, largou o negócio de água, saiu correndo para a cidade e saiu pregando na cidade. Aí o pessoal está ali comendo, e Jesus falou: vocês não dizem que falta 4 meses até que chegue a ceifa?
Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Quando eles levantam, os samaritanos estão chegando. E aqueles samaritanos, muitos creram em Jesus. E eles falaram, já não é mais por causa do que você falou, mas pelo que nós temos visto e ouvido. Uma mulher foi transformada. Através de uma mulher, uma cidade toda foi transformada. Uma cidade de samaritanos. Porque a palavra de Deus entrou no coração deles, e todos eles tiveram um desejo, uma coisa: eu quero essa experiência, eu quero essa transformação que Deus faz na minha vida. Qual é o segredo da nova samaritana? Isso a gente vai pensar hoje. Irmãos, Jesus deseja mais a nossa transformação do que nós mesmos. Você quer mudança na tua vida? Jesus quer muito mais essa mudança do que você. Jesus quer muito mais o teu bem do que você. Jesus quer muito mais a tua transformação do que você. A gente vê nesse texto que ele veio ao encontro da samaritana. E hoje Jesus vem ao teu encontro. Hoje Jesus, ele vem encontrar com você. A palavra vem ao teu encontro. E isso é espetacular. Agora olhem para mim. Isso é espetacular. Jesus te conhece, se importa com você. Uma vez ele falou, qual a pessoa que, se o filho tiver com fome e pedir pão, dá uma pedra para a criança comer? Ou se tiver pedir um peixe, dá uma cobra no lugar do peixe? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Quando a gente tem filho pequeno, a gente cuida com todo carinho, não é não? A gente tem todo aquele cuidado, a gente tem toda aquela proteção, a gente se sacrifica por eles, não é assim? Agora imagina Deus, ele fala, vocês são maus e sabem cuidar dos filhos, eu amo muito mais vocês. É que a gente não se vê assim. Deus quer a tua transformação, muito mais do que você quer. A palavra foi revelada para mudar a tua história, e essa vinda de Jesus em direção ao samaritano nos mostra isso. Ele vem no horário certo que ela vinha tirar água, ele vem no lugar certo, ele vem para o encontro com ela. Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Jesus tem um encontro hoje com você. Você não está aqui à toa, não. Outra coisa, a transformação, né, que Jesus quer, ela acontece no meio da rotina da vida, das dores, das desesperanças. Aquela mulher ela era bonita, eu acredito que ela era muito bonita, porque ela casou 5 vezes, e o judeu era preconceituoso, ele não queria casar com uma mulher separada, mas aquela mulher valia a pena. Que mulher bonita, ela estava sozinha, a pessoa falava, opa, estou na fila, eu quero casar com essa mulher, e casava com ela, mas ela era ruim, ela tinha um temperamento do cão. Irmãos, todo mundo separava dela, todo mundo queria casar com ela, e casava, mas ninguém conseguia ficar casado com ela, porque ela era muito complicada. Naquela época não tinha cartão de crédito, senão eu ia falar, ela gastava muito, mas ela devia ter um gênio muito ruim, e o pessoal separava dela, e o outro já pegava, já passou na mão de 2 maridos, não importa, eu quero essa mulher para mim. Mas quando começava a conviver com ela, não dava para conviver com ela, separava dela, aí viu o quarto, eu quero essa mulher para mim, mas não dava para ficar com ela, e o último não quis nem mais casar. 5 casaram, o último foi morar junto, falou, vamos fazer um test drive, vamos ver se a gente consegue, senão você parar de novo vai dar ruim. Ela devia ser linda, mas devia ser ruim demais, e aquela mulher complicada, tinha muitas desesperanças, tinha muitos processos interrompidos. A transformação de Deus vem no meio das dores da vida, a transformação de Deus vem no meio de processos interrompidos. Quanta gente tem aqui com processos interrompidos na sua vida, com dores, com tristezas, com cicatrizes, ou melhor, com feridas que ainda não cicatrizaram, que há anos está com curativo velho, e quando toca no assunto dói igual. Sabe por quê? Porque não cicatrizou ainda, e talvez não tenha cicatrizado porque você não tem a coragem de tirar o curativo e tratar disso. Tem que falar sobre isso, tem que dar um significado novo. O tempo passou, você
pode dar um significado novo para isso, curar essa ferida. Procura os teus pastores. Aqui na igreja tem pelo menos 3 pastores que eu conheci. Pastor Júnior, que está aqui, procura ele. Pastor Paulo está ali, procura ele. Pastor Cláudio, procura ele. Cadê ele? Estou procurando, não achei ele hoje não, hein? O Cláudio está meio sumido hoje, me deixou no hotel 1h pouca da manhã e não veio no culto de manhã cedo, daí eu que tive que vir. Engraçado pra caramba ele sai com os outros, deixa 1h pouca da manhã no hotel, aí chega aqui cedinho, cadê ele? Não veio cedinho não, o morcego veio, o passarinho ficou de cabeça para baixo dormindo. Mas procura ele está lá em cima. Procura o pastor, conversa, abre teu coração. São homens de Deus, que Deus colocou aqui com uma capacidade de orientar você com os princípios bíblicos. Se a coisa é uma ferida muito complicada, procura um consultório, procura um bom profissional. Psicologia é uma ferramenta de Deus para cuidar da gente. A ciência é ferramenta de Deus. A ciência é a revelação de Deus do funcionamento da criação, Deus revelando como funciona a criação. Procura um profissional, trata disso aí, fica curado. Mas tem gente que tem essas dores e fica tão preso nas dores, dos processos, nas perdas, que não consegue enxergar Deus. E a ação de Deus para transformar a nossa vida vem através da palavra, no meio da nossa rotina, no meio do dia a dia, no meio das dores. Irmãos, uma vez eu estava vendo um comercial de televisão, sentado, eu ia sair para uma programação, estava lanchando, e aí passava um corredor da época chamado Carl Lewis. Ele bateu muitos recordes, e ele passava correndo, e ele corria, e ele corria, e ele corria, e ele corria até por cima da água. Aí quando ele parava, ele levantava o pé, e tinha um pneu debaixo do pé dele, assim, e entrava o slogan: potência não é nada sem controle. O que isso diz para você? Talvez nada, mas naquela propaganda Deus falou comigo, mas de uma maneira tremenda. Deus falou: filho, eu te dei um motorzão, você tem uma potência tremenda, você tem uma capacidade de fazer um montão de coisa, mas se você não depender de mim, se não estiver de acordo com o meu, se eu não estiver no teu controle, você vai derrapar na primeira curva. E não adianta ter um carro com motorzão, não adianta ele ter conforto, se ele não tiver um pneu bom, ele vai derrapar e vai se acidentar. O teu ministério vai se acidentar, a tua vida vai ser destruída, se você não tiver com o meu controle. E Deus começou a falar no meu coração quieto, nem mexi para não sair não perder a frequência, quietinho, e Deus falando no meu coração, aquela mensagem, fiquei ali uma meia hora parado, e Deus falando no meu coração, com um comercial de televisão. Olha que coisa tremenda. Deus fala com a gente de toda maneira, usando comercial de televisão, usando música. O tecladista da Rita Lee estava tocando num show, porque o meu pai sempre dizia: eu sou ovelha negra da família. E ele tocando, ovelha negra, ovelha negra. Quando eles pararam para ir ao banheiro, aquele intervalo do show, ele estava com o coração tocado por Deus. Deus falou com ele enquanto ele estava tocando, o pessoal tudo cheirado, tudo bêbado, inclusive ele. Mas Deus falou no coração dele. O pessoal saiu para ir no banheiro, ele saiu de fininho, saiu correndo do teatro, correndo a pé, correndo, procurando uma igreja, achou uma igrejinha, entrou na igrejinha. Estava no final da mensagem, ele ouviu, se ajoelhou, se converteu, ouviu o testemunho dele. Deus falou com um homem que estava meio bêbado, no meio de um show, com uma música que dizia ovelha negra, ele se converteu. Deus quer falar com você o tempo todo, a manifestação da palavra de Deus que muda a nossa vida, é no meio da rotina da vida. Aquela mulher samaritana estava no meio-dia, por quê? Porque as mulheres de bem vão de manhã cedo, mas ela não era uma mulher de bem. Para a sociedade ela era vista como uma prostituta, uma má companhia, uma má influência, e ela não podia andar no meio das mulheres de bem. É no meio do dia, daquele sol quente, carregando peso, e ali Jesus a encontra. Jesus te encontra no meio do teu dia a dia. Jesus hoje te encontrou aqui, e a transformação vem assim. É uma coisa tremenda. Deus deseja isso. Acontece no meio da nossa rotina, acontece apesar das barreiras. Um judeu não falava com um samaritano, eles tinham uma rixa muito grande. Se um grupo de samaritanos encontrasse um judeu, eles batiam e até matavam, e vice-versa. Tinha uma barreira muito grande de raça, de crença, de gênero. Um homem e uma mulher naquela época não conversavam assim como Jesus conversou com ela. De religião. Eu não sei qual é a tua barreira,
Eu não sei o que te impede, mas a palavra de Deus se manifesta e Jesus vem transformar, apesar das barreiras. Não importa qual a barreira que hoje impede você de viver o que Deus tem para a tua vida. Jesus é especialista em remover barreiras. E Ele remove. Jesus nos conhece e nos ama, apesar de. Ela vem, Jesus fala, chama teu marido. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem, eu conheço a tua vida, minha filha. Eu sei que você casou um montão de vezes, que você está morando com um homem que não é teu marido. Não adianta esconder de Deus o teu problema, porque Deus vê você. Deus vê o que você sente, pensa, faz. Deus conhece você. E interessante que Deus não entra em crise com o teu pecado. Quem entra em crise com o teu pecado é o irmão, é o fofoqueiro, é os outros que entram em crise. Deus não entra em crise com o teu pecado. Assim como um pai pega uma criança suja e limpa essa criança e bota a fralda limpa, Deus vê você como uma criança suja, que Ele ama, como um filho, como uma filha que Ele ama, e Ele pega para limpar. É só pedir perdão, é só reconhecer e deixar. Provérbios 28:13 fala, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa aí, alcançará misericórdia. Não importa qual é o pecado, fala, Deus, reconheço que está errado, me perdoa, me ajuda a largar isso. Deus te liberta e te transforma. A transformação vem no meio do dia a dia, mas vem porque Ele nos conhece. E quando a gente olha para esse texto e olha bem a fundo, não é mais uma questão de pessoa, é uma questão de verdade. Não é uma questão de lugar, não é uma questão de forma, é uma questão de relacionamento. Estar com Deus é viver essa palavra em espírito e em verdade. Agora aquela mulher percebe que Jesus veio ao encontro dela, no meio da rotina da vida Ele se manifesta, Ele a conhece, Ele a ama e dá uma saída. Quando a gente consegue enxergar essa palavra desse jeito, o que acontece com a gente? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Já que o Pai procura os que o adoram dessa maneira, o Pai não procura apenas as pessoas que têm capacidade, os que podem vir a ser. Não, Jesus procura qualquer coração que está aberto para dizer, eu te amo, Deus me ajuda. Eu preciso dessa transformação. Esse encontro, primeiro, quebrou as cadeias da desesperança. Aquela mulher não pensou que tivesse mais esperança para a vida dela. Às vezes, irmãos, a gente vive tanta coisa ruim, que traumatiza, que bloqueia, e a gente acaba acreditando que não tem mais jeito. Às vezes a gente fica igual o Timaya, agora é tarde, não tem mais jeito. Timaya cantava isso, e a vida dele acabou bem cedo, né? Que não teve jeito mesmo. O diabo fala para o senhor, não tem jeito não, já era, não dá mais não. Mas Deus tem propósitos para nós. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Deus tem plano para a minha vida e para a tua. Planos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 28:13. 29:11. 29:11. Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus é o Deus da esperança. Não importa o que interrompeu. Aquele encontro com a mulher traz esperança para a vida dela. Ela agora se sente novamente acesa. É possível mudança. Ele é o Messias. Deus quer trazer esperança para você. O encontro com Jesus traz esperança. O encontro com Jesus quebra as cadeias que prendem a gente de desesperança. Esse encontro despertou nela uma fé necessária para a transformação. Deus vai fazer muita coisa, mas se você crer, é necessário fé. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. O justo viverá da fé. É da fé que a gente vive, é crendo. Se podes crer, tudo é possível que crer. Está na NVT, tem como botar na ARA 93. Esse texto eu decorei na RA 1993. Aí
Se o meu justo viverá da fé. Você vive crendo. Deus pode fazer. Jesus vem e fala com ela. Quebra a cadeia da esperança. Ela agora está com a esperança acesa. E desperta nela uma fé. Ele é o Messias. Ele pode. Ele vai transformar. E Ele caminha. Deus quer acender a fé que já está em você. Só está apagada. Ele quer despertar essa fé. Essa fé é necessária para que você tome a atitude necessária para viver a transformação que Ele tem para a tua vida. Aquela mulher foi acesa. E a fé dela foi acesa também. Aquele encontro criou uma nova identidade. Irmãos, como a gente tem uma identidade tão ruim. A gente tem uma autossabotagem muito grande. Porque as pessoas falam, você não pode, você não pode. Tem um videozinho muito legal de um sapinho. Os sapinhos estão todos pulando. Os sapinhos estão todos pulando, tem um buracão, e eles pulam o buracão. E todos os sapinhos pulando, e a musiquinha tocando, e eles vêm pulando. Mas 2 sapinhos caem no fundo do buraco. E aí os sapinhos vêm, olham lá para baixo do buraco e falam, nossa, e agora? E um sapinho está tentando sair, ele pula. Chega na metade do buraco. E o pessoal fala, e agora? Aí começa a garoar. Aí um fala, vamos esperar chover, encher o buraco, e eles saem. Só que era um buraco muito fundo, aquela chuvinha não encheu o buraco. E o sapinho pulando, o pessoal fala, para de pular, você não vai conseguir. Para, rapaz, você está se desgastando. Para, você não está vendo que é impossível. E todo mundo gritando com ele, gesticulando. E ele pulava, ele voltava e pulava. E todo mundo gritando para ele parar. Ele mexe o bumbumzinho dele, encolhe bem e dá um pulo grande. E ele consegue sair do buraco. Cai lá do outro lado. E quando ele caiu, todo mundo olhando, ele falou, gente, muito obrigado por vocês me incentivarem. Aí ficou todo mundo assim, incentivar. Aí um sapo coçou a barba dele, é um sapo de barba. Ele fala, ele é surdo. Ele é surdo. Porque ele é surdo, quando ele viu o pessoal lá em cima, ele entendeu que estavam incentivando ele. E ele tomou aquele incentivo e pulou e saiu de lá. Porque ele achou que estavam incentivando. Aí os outros sapos voltaram e começaram a incentivar o outro. Vamos, você consegue, força! Aí o outro pulou e saiu também. Quantas vezes a gente não se aposta do que a gente pode? Porque dizem pra gente que a gente não pode. E a gente se sabota. E a gente cria crenças negativas. Crenças que impedem a gente de viver o que Deus tem para nós. Muito da transformação que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, talvez na tua vida, meu irmão, meu querido amigo, seja uma transformação na maneira de enxergar as coisas. Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje está na moda falar de mindset. O que é mindset? Modelo mental. Então se fala muito disso hoje. Todo mundo fala isso hoje nas palestras. O mindset, ou seja, a mente. Se você mudar a tua maneira de pensar, a tua vida muda. Que coisa antiga, está lá na Bíblia. Esse conceito psicológico. Transformai-vos. Não é Deus me transforma. Deus está falando, se transforme. É você que se transforma. Como? Mudando a tua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a tua maneira de pensar. Quebra essas amarras que te prendem, essas crenças falsas, essas crenças erradas. Lá em casa nós éramos 5. Nunca passei necessidade, graças a Deus, em termos de comer. Mas irmãos, o meu short era short feito por costureira na máquina. E não era novo, era do meu primo que ele crescia, eu ganhava. De elástico na cintura. Nem short eu tinha novo. Tudo meu era ganhado. No final do ano a gente comprava roupa para o Natal. Era roupa que ficava nova o ano inteiro. A gente usava só de vez em quando, aquela roupa não ficar velha, e botava no cabide de novo. O que significa isso? Que eu não tinha condições de estudar numa escola particular. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 13 anos já estava trabalhando. No meu primeiro salário eu comprei um short de nylon com friso do lado. Rapaz, e uma blusa com uma zebra. Eu com aquele short, com aquela blusa. Comprei uma bola de vôlei para minha irmã e um óculos escuro para minha mãe. Acabou meu salário. Mas era assim. E aí diziam pra gente, cara, não dá para sonhar muito.
Pobre não vai a lugar nenhum. Eu tinha sonhos. Deus me ensinou a sonhar, a mamãe me ensinou a sonhar. E eu fiz meu primeiro grau em escola pública. Escola pública ruim, não é escola pública boa não. Para você, nossa escola é tão ruim, irmãos, que às vezes o professor deixava o quadro cheio de coisas e ia tomar café na secretaria. A gente pulava a janela, tinha um maluco que gostava de fazer show. A gente chamava ele de Cisne Magal. Ele ficava como se fosse realmente o Cisne Magal. E a gente pulava a janela, trazia o Cisne Magal, botava ele para dentro da sala. E ele começava a cantar, tenho o mundo para beijar-te. E ele começava a cantar e fazer o show. E todo mundo gritando, vinha a diretora, vinha a professora, tudo correndo para botar o maluco para fora da sala de aula, que a gente botava para dentro. Era escola de uma loucura, minha escola. Quando a gente queria que não tivesse aula, a gente enterrava lata de salsicha, 1 semana. Ela estufava. E aí, no final de semana, a gente fazia um furinho e jogava lá dentro da escola. Psss, aquele negócio fedorento, ficava 3 dias sem ter aula. A escola ficava empesteada. Mas não podia ser sempre, a gente combinava quando que a gente ia fazer feriadão. Olha que coisa ruim de escola, irmão. Era uma escola ruim, a gente não aprendia quase nada lá. Aí, fui fazer meu 2º grau. E aí, fui para uma escola ruim também. Aí eu não assistia a aula. Eu jogava tênis de mesa na época. Então tinha uma pessoa que treinava tênis de mesa, a gente ficava lá na mesa o tempo todo. Meu caderno tinha tudo quanto é tipo de letra. As colegas gostavam de mim e copiavam para mim. Tinha letra de todo mundo no meu caderno. Oh, coisa boa. E aí, Deus deu um clique na minha cabeça. Inaugurou uma escola técnica nova. E eu tentei conseguir vaga para lá. E aí eu transferi e comecei a fazer o 2º grau de Direito. E aí com o sonho de fazer alguma coisa. Eu falava, não adianta. Pobre não tem jeito. Era público também. E aí, trabalhando, fui fazer faculdade. Mas era caro. Era caro e eu não tinha condições de passar numa pública. Porque a base era ruim, né, irmão? E meu salário inteirinho para pagar a faculdade, inteiro. Eu ficava só com vale transporte no bolso e R$10. Chegava da faculdade em casa, 00:30, 1h da manhã. Eu chegava com tanto sono, com tanta fome, que ou eu comia ou eu dormia. Quantas vezes a mamãe, não tinha micro-ondas na época, deixava o prato em cima da água quente. O prato feito em cima da água quente, o banho-maria ali, para quando chegar ainda tá morninho. Quantas vezes eu acordei de madrugada com a cara dentro do prato? Dormia. A mamãe, Marinha, acorda. Eu limpava o feijão, o arroz da cara. Não dava, com fome não aguentava comer o prato todo, de cansaço. Porque às 5 da manhã eu tinha que estar, quase 5, tinha que estar acordando para sair, para ir para a estação, pegar o trem e começava o dia. E dizia, emendava direto na faculdade. E quando eu voltava à noite, os colegas estavam lá no bairro. Meu irmão tinha comprado uma Brasília. Brasília era o carro da época. Uma Brasília rebaixada, com cano de descarga bonitão. E ele falava, Marinho, que bobeira você ficar estudando. Compra um carro. Meu irmão, duro e a pé ninguém quer. Então, eu sofria isso. Sofria. E todo mundo debochando, chegando à noite, o pessoal debochava e ria de mim. Eu batia aquele papinho para casa. Dormi. E eu ralei pra caramba. E consegui me formar. Caramba, que alegria, que conquista. E comecei a trabalhar. E agora estava trabalhando melhor, fiz a 2ª faculdade, fiz o seminário, e aí logo em seguida eu fui para o ministério, e pude fazer mais uma faculdade, e Deus permitiu fazer outras coisas, e outras coisas eu estudo até hoje. Não dava para estudar, agora dá, e agora por internet, dá para fazer pós, mestrado, tudo aqui. Olha que coisa legal, na palma da mão. Hoje o estudar é por prazer. Por que tu estuda? Porque eu gosto de aprender coisa. Mas tem a ver com profissão? Não tem nada a ver com nada, é só para aprender coisa. Como é bom estudar, separar 1 horinha do dia para poder estar estudando. E aquelas pessoas que falavam que não dava para fazer nada, hoje um deles corta a árvore na frente da minha casa, o outro deles faz biscate lá em casa quando eu preciso de pedreiro, o outro tem um lava-jato, ele lava o meu carro. Aquela turma toda hoje passa um sufoco danado. E eu que passei aquele sufoco danado, hoje eu estou em Aracaju pregando. Olha como é que Deus abençoa a gente. Hoje a gente tem uma vida equilibrada, graças a Deus. Por quê? Porque as crenças limitantes, as autossabotagens deixam a gente
pensando que a gente não pode. A sociedade fala, o mundo fala, e você acredita e você fica lá no buraco. Pula, sapinho, pula, para de escutar o que as pessoas, as coisas falam, ouve o que Jesus diz. E Jesus fala para aquela mulher que ele tem para ela uma fonte de água viva, ele tem uma novidade para a vida dela. Ela ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: você é mais do que você pensa que é, você pode mais, porque você é um projeto do céu, vivo. Nós fomos projetados por Deus para alguma coisa, a nossa vida tem projeto de Deus, tem sentido. O encontro com Jesus resgata o sentido na vida da nova samaritana. Agora, o encontro criou nela uma nova identidade. Ela não tem mais autossabotagem, ela não tem mais crenças que impuseram para ela, ou coisas que ela acreditava que ela era uma excluída. Ela entra na cidade para falar com as pessoas, ela não se vê mais como excluída, ela se vê como uma privilegiada, uma portadora de uma boa nova, e a cidade é transformada. Olha o que Deus pode fazer. Deus quer transformar você. Indo para o final, aquele encontro deu um novo sentido à sua vida. Irmãos, a vida tem sentido. Nos Estados Unidos tem pena de morte em alguns estados. E o camarada que vai morrer, ele pode fazer duas coisas. Ele pode pedir o que ele quiser comer na janta, e tem que trazer para ele. Se eu fosse passar por uma pena de morte, eu ia pedir: eu quero um prato de um peixe bem gostoso, com camarão, lá de Aracaju. Quero bastante camarão em cima do meu peixe. E tem que arrumar o camarão de Aracaju para o cara. Ele vai morrer, ele pode pedir o que ele quiser. E antes de morrer, ele pode falar o que ele quiser. Pegaram um preso político desses. Pena de morte por pena de crime. Ele era um revolucionário. E na hora que ele foi morrer, ele falou: eu estou morrendo por um objetivo. Mas e vocês? Por que vivem? Se te perguntasse isso, o que você responderia? O que dá sentido à tua vida? Você acorda, para quê? Você foi dormir, você acordou de manhã, e você acordou para... O que dá sentido à tua vida? Tem sentido à tua vida? Viktor Frankl é um psicólogo famoso, um gênio. Com 17 anos ele já tinha feito a teoria dele. Ele adulto foi para o campo de concentração, e ele aplicou a teoria dele com o pessoal no campo de concentração. Quem entendeu aquilo sobreviveu. O pessoal se jogava na rede elétrica para morrer, morrer de doença. O grupinho dele, saudável, foram mudados de campo de concentração 4 vezes e não morreram. O último foi de Auschwitz. E aí um homem lá, um biólogo, ia morrer. Ele falou: o que você ia fazer? Ele falou: eu tinha um sonho, era escrever um livro. Escreve teu livro. Mas eu não tenho nada, escreve na tua cabeça. Começa a pensar no assunto, divide o assunto em capítulos, começa a pensar em cada capítulo o que você escreveria, rever, repensa, escreve na tua cabeça. Quando sair daqui é só botar no papel. E aquilo deu sentido à vida do homem, e ele tinha um projeto agora para ele se empenhar. O outro tinha o projeto dele tinha a ver com família e tal, e ele começa a criar na cabeça dele, e ele fala: 3 coisas dão sentido à vida. PPP, pessoas, quem a gente ama, quem nos ama, as pessoas dão sentido à nossa vida. Projetos, você tem que enxergar a tua vida como dentro de algo, existe um projeto acontecendo. Se você está na igreja, se você é a igreja, existe um projeto de Deus, é o reino. Cristo em vós, esperança da glória. O reino está em nós, e nós expandimos esse reino, vivemos esses valores, compartilhamos essa fé, vivemos essa transformação, abençoamos gente. Isso é para sempre. E terceira coisa, problemas. Problema dá sentido à vida. Se você vê o problema como professor, você aprende com ele, você sai do problema melhor. Se você vê o problema como desafio pessoal, quando você vence, yes! Você tem uma vitória, venci. Se você vê o problema só como um carrasco, ele te mata. Enxergar o problema como um desafio, como uma oportunidade de crescimento, isso dá sentido à vida. É como você vê o problema. A vida tem que ter sentido. Não pode ser uma coisa sem sentido. Jesus vem para trazer sentido. Aquela mulher está indo buscar água, está indo para casa, se vendo como nada, e Jesus dá sentido, e agora ela vai para a cidade, ela traz uma mensagem, ela muda a realidade dela e das pessoas. E Jesus quer dar sentido à tua vida. Não importa a tua idade, a tua vida tem sentido. A avó da minha esposa teve derrame.
82 anos, parou meio corpo, a boca ficou torta, ela falava assim. Aí nós fomos visitá-la, lá no sul de São Paulo, divisa com o Paraná. Chegamos lá, eu falei, ô vó, como é que a senhora está? Ela olhou para minha cara com um pedaço que funcionava, franziu meia testa, e falou assim, você não está vendo como é que eu estou? O que você acha? Que pergunta? Quando ela reclamou, irmãos, eu senti aquela coisa de Deus, que a gente sente na mensagem, ali na hora, eu falei, vó, como é que é o negócio? A senhora está reclamando? É isso mesmo? Eu estou reclamando, se eu preferia morrer. Eu falei, eu também preferia que a senhora morresse, todo mundo preferia, quem não ia dar trabalho, já está salvo, vai para o céu. Agora, se a senhora está viva, preste atenção numa coisa, Deus sabe o que está fazendo. Irmão, me deu uma fúria espiritual. Eu botei o dedo na cara que funcionava, no lado que funcionava da cara dela. Falei, olha só, senhora, preste atenção nisso. Se Deus deixou a senhora assim, tem propósito, vó. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus deixou a senhora aqui, porque a senhora tem coisa ainda para fazer, a senhora tem que produzir, sua vida tem sentido. Para de reclamar e seja uma bênção. Aí ela ficou com o olho arregalado, acho que ela pensou que eu ia bater nela. Até eu pensei. Aí, ela falou, mas o que eu vou fazer assim? Eu falei, nesse estado que a senhora está, a senhora pode mostrar para todo mundo, como uma serva de Deus, que serve a Deus há mais de 70 anos. Ela se converteu nova. Passa pela dificuldade honrando ao Senhor, dando um bom testemunho, sem ficar reclamando. Segunda coisa, a senhora pode orar, a senhora está lúcida. A senhora pode mudar a realidade da sua cidade, porque quando a senhora trabalha, é a senhora que trabalha. Mas quando a senhora ora, é Deus que trabalha. Ora, intercede, Deus pode usar a sua oração. A senhora é bênção, vó. Irmão, desde aquele dia, a minha sogra falou que ela nunca mais reclamou. Chegava lá, a boquinha dela batendo, ela orando. Resultado, encurtando a história, a primeira igreja batista em Eldorado, sul de São Paulo, mais do que dobrou o número de membros no ano seguinte. Se converteram quase todos os vereadores da cidade. Se converteu o prefeito. Se converteram, a maioria dos comerciantes da cidade se converteram. Entraram para a igreja. A entrada da igreja financeira aumentou. A igreja fez uma obra que pegou a esquina toda. Fez um templo lindo. E começou com trabalhos de assistência social. A igreja revolucionou a cidade. E ela, tudo depois que ela começou a orar. E ela começou a melhorar, já começou a sentar, a cara foi melhorando, ela começou a falar, o outro braço voltou a funcionar, e ela já era na cadeira de roda para a igreja, e ela foi melhorando, e ela voltou a ficar em pé, e ela voltou a andar. Ela morreu 12 anos depois, andando, indo para a igreja, e sendo uma bênção. Sabe por quê? Porque a vida dela, ela descobriu, ela enxergou que a vida dela tinha sentido. O encontro com a mulher samaritana gerou sentido novo na vida dela. Você precisa entender que Deus colocou sentido na tua vida. A tua vida precisa ter sentido, ter graça. Eu existo para quê? Qual é o projeto que Deus tem comigo? Eu preciso viver isso. Aquela mulher viveu isso na vida dela. Todos nós precisamos de mudanças, irmãos. Mais do que nós desejamos, nós precisamos. E é a palavra de Deus que traz essa mudança. E quando muda, você vai dizer, agora eu mudei. E uma coisa eu quero essa comunhão, eu quero esse relacionamento com Deus, mas eu quero que essa palavra me transforme e que a minha vida transforme outras. Quando a gente vê o que aconteceu com ela, nós precisamos quebrar alguns paradigmas errados, alguns modelos de pensamento errados na nossa cabeça. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com forma, não tem a ver com nada disso, mas com relacionamento com Jesus, com essa experiência em espírito e em verdade. E quais são as consequências? Deus vai quebrar as cadeias que nos prendem. Qual é a consequência? Ele vai gerar uma fé que leva a gente a querer essa transformação. Qual é a consequência? Ele vai criar uma nova identidade para você. Na verdade, é a tua verdadeira identidade. E o sentido da tua vida vai ser mudado. É por isso que eu prego. Não é por outra coisa. É porque isso aconteceu comigo. Hoje a minha vida tem sentido. Hoje a presença de Deus traz graça. O que eu quero? Se for pedir uma coisa, eu quero de verdade essa presença de Deus na minha vida. Eu quero essa intimidade com Deus. Eu quero que Ele dirija, que Ele faça o que Ele quiser fazer acontecer. O resto é acréscimo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O resto é acréscimo, mas o importante
Eu quero esse encontro com Jesus que gera transformação. E Jesus quer transformar a tua vida hoje. Você pode vir aqui, ficar sentado, ouvindo alguém diferente pregando, demorado, eu não sei falar pouco. Também, vem lá do Rio de Janeiro, vou falar pouquinho? Não, vou falar bastante, vim de longe pra caramba. Andei esse tamanho todo para falar meio 15 minutos, claro que não. Mas vai acabar aqui hoje o congresso. E a tua vida continua igual? A decisão é tua, tu volta para casa para continuar vivendo igual você está vivendo. Você acha que Deus quer isso para você? Deus não quer isso para você. Deus quer transformar a tua vida. Esse encontro com Jesus, Ele vem ao teu encontro. Ele tira todos os obstáculos, Ele fala contigo, Ele está falando com você hoje. Para quê? Para mudar a tua história. Ele quer transformar você. Ele quer dar um novo sentido à tua caminhada. Ele quer gerar no teu coração um amor por Ele tão grande, que você larga o teu negócio junto à fonte, o teu cântaro, e sai correndo para as pessoas e falar: isso é maravilhoso, experimentei, vocês não querem? E a cidade toda foi até Jesus, e a cidade foi transformada. A mudança na tua vida vai impactar a tua família, vai impactar teus amigos, vai impactar a tua cidade. A tua oração vai mudar as realidades espirituais. Alguns homens pensam que são poderosos, os ministros do Supremo, os políticos, e são na estrutura do país, mas poderoso é Deus. E quando você ora, esse poder que através de nós opera, a nossa oração pode mudar toda a estrutura política, econômica do país. É a oração de um justo que pode muitos seus efeitos, mas para isso Deus tem que mudar você. A mulher samaritana, a nova samaritana, foi transformada, porque a palavra de Deus foi acolhida no coração dela. Davi fala: uma coisa eu peço, eu vou morar na tua casa para sempre, eu vou te contemplar, vou te adorar, mas eu vou meditar na tua palavra, eu vou ver o sentido, eu quero viver o efeito da tua palavra na minha vida. É isso que eu quero, irmãos. Eu quero o efeito da palavra de Deus na minha vida. Deus já me deu bastante, eu não mereço, mas eu quero mais. E Deus sabe, já falei para Ele vai me dar mais, eu vou desfrutar, e vou voltar lá e falar: Senhor, o Senhor não fica chateado não, eu quero mais. E Deus vai se revelar mais, vai me dar mais, e eu vou desfrutar, e vai ser uma bênção, e eu vou voltar lá de novo e falar: Senhor, eu quero mais, até eu explodir, até eu ir para o céu, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero ser mais usado pelo Senhor, eu quero abençoar mais gente. Deus é muito bom, e eu quero mais. Você quer mais de Deus? Você quer a transformação que Deus tem, a que Ele tem? Você entende que precisa? Ou você vai ficar acomodado, acomodada no teu jeitinho de ser, deixando a vida passar? Deus é o Deus que transforma todo mundo, transforma o crente. Irmãos, eu estou no ministério desde 1990. Eu tenho mais tempo de ministério do que os jovens aqui têm de vida. Nós temos 2025, 35 anos como pastor. Mas cada vez que eu prego, eu entendo que eu preciso mudar. E eu quero mais. Eu quero transformação. Já tem sentido, mas acho que dá para dar uma melhorada. E eu peço para o Senhor, e eu vejo o Senhor fazendo. Então eu quero terminar orando por você. Você entendeu essa palavra? A palavra de Deus, eu meditarei, eu vou entender essa palavra vem para mim e fala: eu venho ao teu encontro, no meio das situações da vida, quebrei as barreiras, porque eu conheço você, eu quero mudar, e esse encontro vai mudar tudo na tua vida, e vai gerar um novo sentido. Você está disposto à mudança, mesmo que doa, mesmo que te incomode? Você está disposto a deixar Deus mudar a tua história? Se você tiver, eu quero orar por você. Deus me trouxe aqui para fazer esse desafio, o desafio de tirar você da zona de conforto, tirar você da crença de que está tudo bem, sou quase um Jesus. Irmão, não é não, tu é ruinzinho pra caramba, tu é muito ruinzinha, tem que mudar muito, porque nós somos transformados dia após dia, de glória em glória.
até chegarmos à estatura do varão perfeito. Todo dia tem que mudar, para parecer com Jesus. A palavra nos faz parecidos com Jesus, transforma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, mas gera em nós o sentido que Deus quer. A vida de Deus é derramada em nós. Você quer isso? Eu quero que Deus me transforme hoje, mais um pouco. Eu quero mais de Deus. Você quer que Deus transforme a tua vida? Se você quer, eu quero orar por você. Só se você quiser, se coloque em pé, dizendo: Deus, eu preciso disso, essa palavra foi para mim, e eu quero orar pela tua vida. Se você entendeu que precisa de transformação, precisa do sentido pulsando, igual a mulher samaritana, a ponto de tudo que ela estava fazendo perdeu o sentido, agora tem um novo sentido. Ela largou o cântaro junto à fonte, ela largou o que ela foi fazer, agora tem uma coisa nova que impulsiona ela, e ela fala: eu quero isso para mim, essa vida que me toma, que me transforma, que me liberta, eu quero isso. A presença do Senhor muda o sentido, a presença do Senhor liberta a gente, transforma a gente em novas pessoas. Deus quer transformar você em você mesmo, como você foi planejado para ser. A gente vai vivendo e vai saindo do projeto de Deus. Deus quer pegar a gente, transformar a gente na gente mesmo, como Ele planejou para a gente ser, e para a gente viver o projeto dele. Amém? Dos que estão em pé, tem alguém que esteja entregando hoje sua vida para Jesus, dizendo: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida? Levanta o braço, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Amém. Tem alguém que estava caminhando longe, mas entendeu: Senhor, eu quero essa mudança, eu quero voltar a te servir do teu jeito, não do meu jeito. Eu me rendo, eu me reconcilio com o Senhor. Tem alguém que queira assumir esse propósito de reconciliação? Levanta o teu braço, quero orar por você. Amém. Vamos orar por essas vidas então. Que Deus te abençoe. Repete comigo: uma coisa eu peço, e a buscarei, meditarei na casa do Senhor. Essa meditação, essa palavra que muda a nossa história. Amém? Glória a Deus. Senhor, glórias ao teu nome. Que coisa boa é te servir, Jesus. Coisa linda é ter Jesus. Como é bom desfrutar da tua palavra. Como é bom deixar a tua palavra falar o nosso coração, ver o que a tua palavra fez em vidas de pessoas de verdade. Não é conto, é verdade, é registro histórico. E quando o Senhor mostra o que fez, o Senhor está mostrando o que continua fazendo hoje. E hoje está acontecendo a repetição. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor trouxe para nós uma palavra que fez sentido, aguçou a nossa fé e nos levou agora a um compromisso. Eu entrego a minha vida na tua mão, para que o Senhor dirija, para que o Senhor use, para que o Senhor dê sentido, para que o Senhor transforme o que tem que ser transformado. Pai, é isso que eu estou dizendo, e tem um montão de gente aqui dizendo isso comigo. Todo mundo que está em pé está dizendo isso. Senhor, entendi, eu quero viver essa realidade na minha vida. Eu quero ser como a nova samaritana, uma pessoa que vive agora com uma nova identidade, com novas crenças, com um novo propósito. Alguém que está cheia da tua presença, porque recebeu a tua palavra. Senhor, aquela mulher samaritana estava com um coração igual ao de Davi, e agora ela pode falar: eu só quero uma coisa, e eu vou buscar isso agora para sempre, a comunhão do Senhor, o relacionamento com o Senhor, e as transformações que a palavra traz para a minha vida. Eu meditarei na tua casa. Senhor, nos ajuda a vivermos isso todos os dias da nossa vida, todos os dias, e amanhã a gente vai mudar de novo, porque somos transformados dia após dia, de glória em glória. Manifesta a tua glória na nossa vida, para que a gente seja mais parecido com Jesus e te honre mais, em nome de Jesus. Pai, consagra-te as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, quero colocar nas tuas mãos também a vida do pastor Júnior, que o Senhor tem usado para cuidar dessa juventude. Pai, fortalece teu filho, restaura todos os dias a unção e a visão do coração dele. Pai, abençoa o pastor Paulo de maneira bem especial, para que ele possa continuar
conduzindo o teu rebanho na visão que o Senhor deu, e que o Senhor fortaleça cada dia a fé dele e ajude ele a continuar nessa caminhada que ele já tem feito há tantos anos, mas que seja renovada a cada dia essa caminhada. Abençoa o pastor Cláudio no ministério que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Senhor, como cuidar de casais é trabalhoso, como nós somos difíceis algumas vezes, mas dá sabedoria para o teu filho, para a tua filha, para cuidarem das famílias e para pastorearem também a tua igreja, que essa igreja seja abençoada cada vez mais pelo Senhor, que a tua palavra continue encontrando nos corações esse espaço. Pai, como é bom ver a tua igreja recebendo a tua palavra. Muito obrigado por ter feito parte disso, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu irmão, que Deus te abençoe.